BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. As submissões jurídicas são uma ferramenta relevante de desenvolvimento de negócios, porque ajudam a transformar a experiência técnica do escritório em reputação, visibilidade e prova de mercado. Quando bem conduzidas, elas também funcionam como um exercício interno de inteligência comercial, pois obrigam o escritório a mapear seus principais trabalhos e construir narrativas consistentes sobre sua atuação. E esse é o tema do nosso episódio de hoje, aqui no BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, eu sou o seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Eric Henrique Santos, especialista em desenvolvimento de negócios na Siqueira Castro Advogados, formado em Relações Públicas com mais de 10 anos de experiência em desenvolvimento de negócios e inteligência do mercado, além de ser um grande amigo e também um dos chefes mais queridos que eu tive, que me moldou aí para atuar no mercado jurídico. Eric, eu sou muito agradecido aí por toda a nossa amizade e por você ter topado aqui o nosso convite, viu? Seja muito bem-vindo. Que é isso, Gabriel, é um prazer aqui participar do seu podcast. Como você já disse, né, nós somos amigos, nós somos próximos, a gente construiu aí em cima de uma carreira aí muito rica em submissões jurídicas e em inteligência de negócio nos últimos anos, uma parceria muito forte que eu acho que a gente vai levar para a vida. E, na minha visão, pelo menos, você é hoje um dos nomes mais promissores aí do desenvolvimento de negócio no Brasil, hein? Valeu, Eric. Tamo junto, cara. E, assim, a gente teve muitas experiências juntos aí nos rankings e também você teve muita paciência comigo, que eu sou muito agradecido, viu, cara? Eric, para quem não te conhece, conta um pouquinho da sua trajetória, como que você foi parar no mercado jurídico. Eu estava cursando a faculdade ainda e eu tive a oportunidade de participar do processo seletivo para uma vaga de assistente de comunicação no Trent Ross Watanabe. Isso foi lá em 2013, um pouquinho antes de eu me formar. E desde então eu consegui construir essa experiência mesmo, muito específica em escritório de advocacia, porque quem trabalha lá sabe que é um universo um pouco mais específico, é um tipo de tratamento um pouco mais específico, ainda mais quando se trata de um escritório internacional, né? E ao longo desse meu primeiro ano no ramo jurídico, eu consegui construir bons relacionamentos, inclusive com a minha gestora na época, e estamos até hoje, bem dizer, trabalhando juntos. Já estou no meu quarto escritório trabalhando com a mesma gestora, Souza Mitsuuchi, e daí passagens, logicamente, pelo Trent Ross Watanabe, pelo Tauio Stecker Advogados, pelo Demarest Advogados, e agora estou na Siqueira Castro Advogados. Quando a gente pensa em desenvolvimento de negócio especificamente, eu já não entrei de cara. Eu comecei como uma pessoa de comunicação, voltada ali para fomento de informações internas, construção do blog, manutenção de murais, algo, logicamente, um pouco mais operacional, é de baixo, né, que a gente começa a construir. E ao longo dos anos foi se notando que eu tinha um pouco mais de aptidão para lidar com documentos um pouco mais complexos, inclusive até essa especialização que eu sempre tive na língua inglesa me ajudou bastante a conseguir trabalhar esses formulários de maneira mais efetiva. E ao longo dos anos, justamente por auxiliar nessa parte de formulários, eu fui tendo muito mais contato com sócios, muito mais contato com as experiências dos escritórios, e isso acaba ajudando a gente a construir uma visão de negócio sobre cada escritório. Então, uma coisa meio que foi levando a outra. Eu acho que a aptidão levou à construção do profissional que eu sou hoje, obviamente, mas a atenção ao detalhe, o domínio da língua, e foi isso que foi me possibilitando ir de comunicação a desenvolvimento de negócio. Sensacional, um abração para a Su aí, e a Su também eu tive o prazer de trabalhar junto, uma grande amiga e uma pessoa que eu tenho uma grande admiração no mercado. E Eric, hoje você está na Siqueira Castro, queria saber como que é o seu trabalho aí, como que está aí, conta um pouquinho para a gente. Hoje, nós, como um escritório de grande porte, estamos
na etapa de construir algumas ferramentas de negócio que hoje não eram utilizadas até então, mas hoje estão passando a ser utilizadas pelos nossos sócios. Quando a gente pensa em desenvolvimento de negócios, tudo é desenvolvimento de negócios. Desde participar em matérias e artigos que aparecem na mídia, ter eventos que vão discutir aquele tema, sejam eventos do próprio escritório ou participar como speaker em um outro evento externo. Tudo o que leva o nome do escritório e que faz esse trabalho de construção de reputação e que ajuda o escritório a vender os serviços no futuro, como o ponto final dessa frase, é o que leva, é desenvolvimento de negócio. Então, justamente estamos traduzindo para o escritório hoje, logicamente considerando a sua rica história, nós temos aí grandes especialistas dentro do escritório, mas a gente está construindo junto com eles o que vai ser desenvolvimento de negócios para a Siqueira Castro, pensando hoje e no futuro. Sensacional, Eric. Eric, e um ponto que é bacana que você traz aqui, o desenvolvimento de negócios ajuda a vender, ajuda a construir também relacionamento, reputação e tudo mais. Tem gente que confunde desenvolvimento de negócios com vendas. O que não é bem isso, é simplificar muito o que é o desenvolvimento de negócio, porque desenvolvimento de negócio é a estratégia por trás disso. Então, se a ferramenta vai ser venda, se vai ser marketing, se vai ser IP, o que for que seja, né? O PD vai ajudar a definir a estratégia. E, Eric, indo direto no ponto, sobre as submissões jurídicas, se pudesse contar para a gente o que são elas um pouco e como que ela deve ser tratada ali dentro do business mesmo e não apenas como uma obrigação institucional. As submissões jurídicas, para quem não conhece, são os processos nos quais os escritórios participam de pesquisas que são lideradas aí por publicações nacionais e internacionais, que avaliam os escritórios de acordo com a atuação deles de maneira específica dentro de áreas ou indústrias. E o que a gente quer dizer com isso? É basicamente uma pesquisa que vai identificar dentro daquele escritório quais são os principais casos, quais são as visões dos clientes a respeito daquele escritório, quais são as visões do mercado. Então, a gente pensa aqui em empresas de consultoria, em concorrentes, o que eles têm a dizer sobre uma área ou sócio específico, ou também advogados, logicamente, dentro de uma área de prática. Então, se a gente pensa em, eu sou o melhor escritório hoje em contencioso civil, onde é que eu posso provar que essa informação é de verdade? Onde que eu consigo ver os maiores nomes daquela área de maneira muito clara e considerando a atuação recente? São nas publicações jurídicas. Então, eu acho que tem que ser tratada como uma ferramenta de negócio porque ela participa dessa construção reputacional, né? E participar do processo de submissão permite tanto um olhar interno sobre a atuação da área, porque quando você prepara os documentos, você precisa separar quais são os seus principais contatos, quais são os seus principais casos, quais são seus diferenciais no mercado. Então, isso permite que haja esse olhar interno de dar esse passo para trás e avaliar de como o escritório não apenas se apresenta, mas o que ele tem para apresentar. E quando a gente pensa no externo, essa ferramenta reputacional importante, que eu já falei, e auxilia nessa construção da imagem do escritório. Então, olhar para os rankings permite ter em mãos uma foto da atuação em uma determinada área. Quais são os principais escritórios, advogados reconhecidos, o tipo de trabalho que executam. Ajuda a entender qual a posição do próprio escritório frente à nata do mercado jurídico nacional. Porque quando a gente pensa em ranking, muitos escritórios têm essa visão de que eu preciso participar de todas as submissões, enviar todas, e é importante lembrar que, logicamente, tudo há um investimento de dinheiro e tempo é dinheiro. Então, você, logicamente, está pensando no tempo do sócio que vai parar para trabalhar no formulário, tempo de um advogado que não está atendendo uma demanda jurídica para auxiliar o sócio, o tempo das equipes administrativas, também que estão ali, ao invés de atuar numa ação mais estratégica, pensando nos números, pensando no seu CRM, pensando em como poder te ajudar de uma maneira mais efetiva, ele estaria atuando num formulário. Então, ao pensar nas submissões jurídicas como uma ferramenta, ela tem que ser uma ferramenta inteligente. Então, é importante que o escritório também tenha esse olhar interno de tentar entender se é realmente necessário que ele participe de todas as submissões jurídicas, e, inclusive, é importante pensar também se tem que participar das submissões jurídicas de todas as publicações, porque existem publicações, logicamente, mais relevantes do que outras. Quando a gente pensa em escritórios que buscam expandir, buscam crescer, buscam
se tornar escritórios maiores do que foram ontem. A gente tem, logicamente, diversas maneiras de fazer isso. A gente pode ter contratações que começam de baixo e as pessoas vão sendo promovidas ao longo do ano, você vai aumentando o seu quadro, conforme você vai aumentando aí a quantidade de trabalhos que o escritório consegue fazer de maneira simultânea, mas tem escritórios que buscam um crescimento mais rápido, né? Então, se um escritório quer expandir aí sua atuação, fazendo contratações laterais, por exemplo, os rankings trazem ali os nomes mais relevantes, né, de sócios e advogados, que podem até não estar sendo considerados, porque quando a gente pensa numa área, ainda mais um sócio que ele está inserido em uma área específica, ele sabe quais são os principais concorrentes dele. Mas às vezes ele não tem uma visão completa do mercado. É muito difícil ter essa visão completa do mercado, na verdade. Então, ali você vai conseguir ver, desde sócios mais júniores até advogados sêniores, onde ele conseguiria reforçar o quadro dele, se necessário. Então, as submissões jurídicas são fundamentais como ferramenta de negócio. Tem diversas maneiras que você pode olhar o dado e analisá-lo. Sensacional, Eric. Eu estava lembrando aqui, porque você sabe disso, eu não gostava de preencher os rankings, assim, eu lembro de quando o período que eu ficava preenchendo lá, antes de dormir, às vezes eu ficava preenchendo as tabelas na minha cabeça, porque, sabe aquele momento que você está quase pegando sono, ficava vindo tabela na minha cabeça e copiar, colar, copiar, colar, copiar, colar. Mas teve um ponto muito interessante, porque os rankings, quando você está preenchendo ali, é uma ferramenta que te dá um conhecimento muito grande sobre o escritório. Porque você sabe quais são as principais operações, então é aquilo que importa, quem são os principais clientes, quem estão nas operações, e você percebe que ainda os advogados têm muita dificuldade disso, é de como explicar que aquilo é relevante. Porque quem está analisando o ranking não necessariamente é alguém formado em direito, ou que tem um conhecimento grande do mercado. Então, ali é a oportunidade que o escritório tem de mostrar por que aquele caso é relevante, o que aquela empresa fez, por que teve um diferencial, e aquilo é super legal, porque se você pensar, o mercado jurídico, que eu acho que é uma das partes legais, que é o que eu gosto, é cercado de histórias. E ali tem uma história para contar. E ali tem os casos que são bacanas. Você fala, putz, eu lembro disso quando a gente trabalhou junto. Você falou, Gabriel, aquele caso ali teve essa importância. Não é só o valor que você tem que olhar, mas é o que aquilo representou no mercado. E isso é muito legal. Para quem está dentro dos escritórios, é uma chance de você conhecer internamente. E também é uma ferramenta de você poder trocar mais ideia com os advogados, né? Eu acho que isso é um ponto que você sempre me trouxe. E aquilo foi muito importante para me desenvolver internamente. Não sei se falei alguma besteira aqui, Eric, fica à vontade. Não, de maneira nenhuma. Eu acho que a visão é essa, é usar entre aspas, obrigatoriedade de participar de um processo de submissão para algo positivo. Pensar ali a respeito do escritório, ler o que está escrito, entender junto com o sócio, esse aqui não está muito claro, não entendi, e construir junto com o sócio essa visão, em especial externa, que vai ser construída com a publicação, a respeito da atuação do escritório. Então, se você pensa num caso e ele tem 2, 3 linhas, isso não explica necessariamente o quão complexo ele foi, o quão relevante ele é, pode ter um valor imenso, mas o que isso quer dizer? Tem casos que são casos ou deals que são enormes, mas que não necessariamente são complexos. Então, é essa construção que precisa ser feita. E não só isso, eu estava lembrando também, Eric, porque os rankings, existe muito ranking que é horrível no mercado, que está ali é o caça-níquel, famoso. Então, são vários que são conhecidos por isso. Ou deveriam ser conhecidos por isso, né? Porque às vezes os advogados ou quem está no mercado não sabe, né? Acho que vê um prêmio bonitinho, um selo bacana ali que está vibrante na cor amarela ou ouro e acha que é sensacional e o cliente está super preocupado com isso. Mas os rankings sérios que a gente conhece trazem ali uma percepção do mercado muito bacana para quem está estudando, né? Eric, quais informações comerciais podem ser extraídas no processo de preparação de uma submissão? Quando a gente pensa no processo de submissão, ele acontece muito antes e também muito depois da data de entrega. Ao longo dos 12 meses, logicamente, é o que está sendo considerado, mas como foi o relacionamento com aqueles clientes que a gente está submetendo? Você manteve contato com eles ou você entregou o trabalho, ele ficou feliz e acabou ali? Como é que foram os casos, como é que eles se deram? Eles já estavam concluídos, eles ainda têm alguma coisa para ser terminada? Então, quando a gente trabalha as informações comerciais, o que pode ser extraído ali do processo? Eu acho que participar do processo exige que o escritório tenha, logicamente, de maneira organizada, os deals ou casos mais relevantes, os diferenciais de cada área, quais são os escritórios que normalmente estão do outro lado da mesa, quais são os principais clientes dos últimos 12 meses,
Então, esse documento, ele é esse recorte importante, e esse documento de submissão é extremamente rico para nortear iniciativas. Porque se você pensa, em que outro lugar do escritório você vai ter essas informações de maneira tão mastigada? Eu acho que a submissão, como a gente já falou antes, ele é um documento extremamente rico para a gente conseguir entender o que as áreas fazem e como elas fazem. Então, dá para identificar tendências internas. Por exemplo, quais são os tipos de clientes dentro dos trabalhos mais relevantes? Quais são os trabalhos mais frequentes? Quais são as forças daquele escritório, né? Dá para você, por exemplo, usar os formulários para criar um banco de dados. Você pode pegar aquelas experiências e mover elas, nem que seja para um Excel inicialmente, porque assim você consegue construir essa experiência do escritório, quando a gente trata especificamente ao longo de diversos anos, você vai tendo essas imagens, entende? Essas fotos do escritório em momentos específicos, e você consegue pensar como aquilo pode ser utilizado como uma ferramenta comercial. Permite, logicamente, ao escritório entender como também os concorrentes atuam. Quando a gente olha para o ranking, muitos dos rankings, em especial os que são mais relevantes, vão sempre trazer, além de um breve texto descritivo, vão trazer também o que a gente chama de work highlights, que são os casos que o próprio ranking considerou como os mais relevantes dentro daquela submissão. Então, se você pensa em um escritório específico, você sabe que eles são dos maiores concorrentes seus, ou que eles são dos maiores do mercado, mas você não tem necessariamente uma visão interna, você não tem ninguém lá dentro para te dizer como eles estão atuando, mas a submissão jurídica e os resultados que elas geram permitem esse olhar. É bacana, porque é um olhar bem não é um raio-x profundo, mas é um raio-x geral, né? Dá para ter uma noção bacana. E é que é interessante que a gente vê que os rankings estão muito presentes nos grandes escritórios, né? Assim, os grandes escritórios já têm uma noção disso, sabem o quão é importante. Mas tem escritórios menores que falam, cara, não preciso disso. O meu cara que vai ser indicação, o meu cliente está nem aí. E eu queria saber sua visão realmente sobre isso. Você acha que isso faz sentido para escritório menor? O que faz sentido os rankings para os escritórios menores também? Eu acho que quando a gente pensa em ranking, a gente tem que dar um passo para trás e tentar entender a posição do próprio escritório no mercado, antes de pensar no escritório se ele precisa de um ranking ou não. Boa. Porque se a gente pensa em atuações mais específicas, há escritórios hoje que não precisam do ranking, como você mencionou, para conseguir tocar suas atividades. Mas se a gente tem escritórios que, por exemplo, estão querendo desenvolver uma área, que estão em processo de crescimento, a gente tem que parar e pensar um pouco como a área está organizada hoje dentro do escritório, quais são os tipos de casos que ela tem hoje, e como teve nos últimos 2 anos. Porque quando os rankings, eles são um retrato da nata do mercado jurídico. Então, é importante que os sócios e equipes de marketing ou desenvolvimento de negócios tenham essa visão e essa conversa extremamente franca com os sócios e advogados, para entender se é realmente algo que faz sentido dizer que um escritório está dentre os melhores daquela área no Brasil. Porque às vezes não é o caso. Você vai, logicamente, gastar os recursos do escritório, o tempo do sócio, o tempo das equipes, para montar um formulário que, logicamente, leva muito tempo para ser feito e você pode não ter nenhum retorno com isso gera frustração dos sócios, isso gera um desperdício de tempo, se você for pensar, vamos pensar uma área que ao longo de diversos anos sempre faz submissão e nunca consegue nem aparecer nas bandas mais baixas, significa hoje que o mercado, os concorrentes, né, eles entendem que aquela área específica dentro daquele escritório ainda não chegou no nível de maturidade necessário para aparecer nos rankings. Também pode ser o caso de não ter nenhum grande especialista dentro daquela área específica no escritório. Então, também não há esse chamariz inicial. Porque, lógico, um sócio muito bom, ele, entre aspas, pode carregar uma área. Se a gente for pensar, inclusive em iniciativas de desenvolvimento de negócio, se ele for realmente um grande nome, ele atrai clientes. Mas um sócio só não faz a área. Um sócio só ou um advogado só. Então, pensar no escritório enquanto fornecedor de um serviço ou produto, de maneira muito, muito clara, se você não é um dos melhores, você não precisa necessariamente ir atrás de um ranking. Faça sim o trabalho interno, de entender como sua área está,
de entender como os concorrentes estão, em especial porque se você tem um escritório hoje que quer emplacar no ranking, então vamos olhar como estão as bandas mais baixas. Como são esses escritórios, como eles estão organizados, quais são as pessoas que estão ranqueadas nesses escritórios, para conseguir montar esse mapa da mina, esse caminho das pedras que vai conseguir levar o escritório a participar. Agora, se está participando apenas para participar, eu não encorajo. É isso aí. Concordo totalmente, Eric. Eric, para concluir aqui, eu queria saber como que os rankings podem apoiar a geração de novos negócios para escritórios de advocacia. Ter uma boa posição nos rankings não apenas estabelece o escritório como referência, né, Gabriel? Então, mas também cria uma segunda fonte, né, que aborda os pontos fortes da sua banca. Ser ranqueado impacta como o seu escritório é visto em processos competitivos, como RFPs, em especial para clientes internacionais. Quem já atuou na área de marketing sabe que as RFPs mais complexas de serem preenchidas são as de empresas internacionais, em alguns casos até especificamente de empresas chinesas, e há sempre a pergunta a respeito dos rankings. Então, eles estão... Não é o que vai fazer o seu escritório ser selecionado, né? Mas é mais um ponto. É mais um ponto, e pode ser um ponto de desempate. Se você tiver uma estrutura muito similar com o seu concorrente, um custo muito próximo do seu concorrente, o que vai fazer você ser contratado é o ranking. Então, é importante ter essa visão. Estar ranqueado é o que todo escritório deveria buscar, porque ter uma área que é desenvolvida o suficiente para estar entre as melhores do país, eu acho que ou pelo menos deveria ser o que todos os escritórios almejam, né? Mas sem um time forte, sem uma boa reputação, isso não é possível. Então, construir um time forte, construir essa boa reputação e ter isso atestado numa publicação que é terceira, que não está dentro das paredes ali do escritório, mas que está acompanhando o mercado, está ouvindo os concorrentes. Se ela está dizendo que você está dentre os melhores, é isso. Você já conseguiu ali mostrar que o que você construiu ao longo dos anos teve resultado e isso é atestado. Sensacional. Eric, queria agradecer a sua presença aqui no BD Law, por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem um contato para deixar o pessoal que quiser conversar com você e conhecer mais sobre o seu trabalho. Vocês podem me procurar no LinkedIn, Eric Henrique Santos. Vai estar lá minha fotinho, meu rostinho. Se quiser me chamar, pode chamar, fica à vontade. Logicamente, considerando as rotinas do escritório de advocacia, talvez eu demore um pouco para responder. Mas estamos aí, estamos à disposição e muito obrigado, Gabriel, pelo espaço. Admiro muito o seu trabalho, acredito que você está no caminho certo aí, está conseguindo construir uma coisa muito interessante, muito rica quando a gente pensa no mercado jurídico nacional, trazendo vozes aí para pessoas que inicialmente não tinham com quem conversar a respeito de temas tão interessantes, e eu acho que todo mundo precisa ser ouvido, e você está levando esse espaço para as pessoas. Então, muito obrigado. Obrigado, Eric. Obrigado pela parceria aí. Você sabe que eu tenho uma admiração enorme por você, e você é um dos caras que eu mais respeito no mercado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, @BDinLaw, no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.